Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano Sôneman e quero fazer uma reflexão junto com você, né? Então permanece aí, fica até o final, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, antes de tudo, antes de mais nada, você já desce aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, dá o seu like aí, já deixa um comentário, né? Para fortalecer a nossa amizade e ajudar esse canal a crescer, né? Nós estamos com um pouco mais de 80 inscritos aí, vamos ver se a gente chega no 100 logo, né? Para esse canal crescer aí, né? Mais pessoas conhecer aí o trabalho que a gente tem feito, tem tentado fazer aí na cidade de Mariana Pimentel. Então, sem mais demora, eu quero te convidar, né, a pegar a tua Bíblia aí, vamos abrir ela lá no Evangelho de João, capítulo de número 1. Antes de nós começarmos, eu quero te falar um pouquinho sobre o Evangelho de João. O Evangelho de João ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, porque que são os evangelhos sinóticos, né? E o Evangelho de João ele é um pouco à parte, mas houve um probleminha. O Evangelho de João ele não era para estar entre Lucas e Atos. Lucas e Atos eram para estar juntos, pois Lucas e Atos foram escritos pela mesma pessoa e é a continuidade um do outro. Atos dos Apóstolos é a continuidade do Evangelho de Lucas e João está ali no meio. E João tem uma linguagem mais robusta, uma linguagem diferente. Veja que é importante você entender que Lucas ele é um homem de extrema sabedoria, mas João é um homem de visão, é o homem que escreveu o Apocalipse, né? A visão plena. João é um homem que ele não tem só a sabedoria, ele é um homem que tem a sabedoria, mas também tem a visão. Então é importante a sabedoria, sim, com certeza, é importante a gente correr atrás da sabedoria, a gente ter o conhecimento, é importante, mas temos que ter visão. Porque se você tiver só sabedoria, você ainda assim será limitado. Quando sai fora do seu conhecimento, você fica paralisado, porque você só detém o conhecimento, você só detém a sabedoria, mas você precisa também ter a visão. João, filho de Zebedeu, segundo Lucas 5,10, né? Então escreve o seu evangelho entre 85 a 100 depois de Cristo, mais precisamente ali por 95 depois de Cristo. Então nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são os três evangelhos sinóticos, primeiro, depois o evangelho de João, né, que tem uma linguagem mais robusta, uma linguagem já um pouco diferente. João ele já escreve com um propósito já diferente de revelar que Jesus é o próprio Criador, né? Como eu disse, é o homem que tem a visão, é aquele que vê. João é o homem que apresenta Jesus como mais do que o Messias. Ele não apresenta como Mateus, Marcos e Lucas simplesmente um Messias. Ele apresenta o próprio Criador em carne. Veja que aí na sua Bíblia normal português, né, o Evangelho de João ele está como um linear, ele está como uma coisa só. Mas na verdade o Evangelho de João ele é repartido em 4 partes, em 7 provérbios do grande eu sou. João ele revela que entendia quem era Jesus. João ele revela que ele conhecia quem era Jesus. João ele inicia o seu livro dando a Jesus um título que o imperador romano na época queria. O imperador romano desejava ser chamado de Deus. Domiciano tinha o desejo na época, o imperador romano, de ser chamado Dominus et Deus, quer dizer meu Senhor e meu Deus. E a linguagem de João é igual à linguagem de Paulo, é uma linguagem diferente, ele não vem confrontando. João ele chega dizendo, vocês têm um Deus, que bom, que legal, mas então eu vou apresentar para vocês um Deus que é maior que o Deus de vocês. Você consegue entender isso? Sabe por que as pessoas não conseguem hoje ensinar a verdade umas às outras? Porque eles querem ensinar a verdade criticando. Eles querem ensinar a verdade dizendo que o outro está errado. Não, você não pode fazer isso. Você precisa ensinar a verdade mostrando uma verdade melhor ainda. Mas se você quer ensinar alguém, você precisa apresentar a ela uma verdade maior. Dessa forma, sim, você ensinará as pessoas. Imagine você que de repente é assim como eu, estudou um pouco mais que a 5ª série.
E aí de repente você está diante de alguém que fez 2, 3 faculdades, e aí você chega e quer, né, ensinar aquela pessoa. Não que você não possa, claro que pode, mas você precisa apresentar algo a mais, você precisa apresentar algo, não importa a que nível você parou, né? O que importa é o nível que o Senhor te colocou, né? Mas aí você chega e quer apresentar algo raso, você quer apresentar para essa pessoa conteúdo de 5ª série, não tem como, a pessoa não vai parar para te escutar. Então você precisa ver o nível que ela está e ensinar mais, ou seja, ir além, trazer algo que vai somar, que vai acrescentar para ela. Aí então ela vai sentar e vai parar para te escutar. Então, por exemplo, quando João chega diante deles, João não diz: não, o Deus de vocês não é Deus de verdade, o meu é que é o certo. Ah, o Deus de vocês está errado, é o meu que está certo. João não faz isso. João chega e apresenta um Deus maior do que o Deus que eles já tinham. Que João foi o maior lutador contra os religiosos, contra os legalistas que mataram Jesus. E o espírito deles, o espírito de legalista, o espírito de religiosos que nunca se afastaram de nós. Então eu quero ler com você, pega a sua Bíblia aí, estou com a minha na mão aqui, nós vamos ler. Primeira, eu vou ler na tradução normal aqui, João Ferreira de Almeida, né? Tem aqui também a judaica completa, né? Mas essa minha tá igual a... Eu uso muito a Bíblia de Jerusalém, né? E ela tem uma forma um pouco melhor de entendimento, mas eu vou ler na minha aqui, que está da mesma forma da Bíblia de Jerusalém. João 1, verso 1. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. Veja que João já começa com a visão, já começa botando a visão em prática. João já começa dizendo: no princípio, no Bereshit, no Gênesis, no princípio ele era o Verbo, o Logos dos gregos. O problema é que João, né, aqui escreveu em grego, Logos, e aí eles não conseguiram entender a profundidade do que João estava dizendo, pois não conheciam o Dominus et Deus, não conheciam o Senhor do Universo. Mas o que é verbo, Logos, né? Do grego, o que é verbo? Verbo é sabedoria, verbo é conhecimento, verbo é entendimento, o verbo é palavra. Então no princípio ele era o conhecimento, o entendimento, a palavra, a sabedoria. Ele era o verbo, ele era o Logos. Ele era a própria sabedoria, a própria Sofia, a sabedoria de Deus. Veja que a sabedoria existia com o Criador. No princípio, a sabedoria estava lá com o Criador. No princípio, o Logos, o Verbo, a sabedoria, a palavra estava lá com o Criador, pois o Criador era a própria sabedoria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Logos estava com Deus, a sabedoria estava com Deus, a Sofia estava com Deus. Lá no Bereshit, lá no Gênesis, onde esse mundo holograma, esse mundo físico a qual nós conhecemos e fomos atrelados para passar por esse crivo de 7 dias, de 7.000 anos. Quando isso tudo foi criado, ele estava lá. Ele era a sabedoria e ele estava lá. Ele era o Logos e ele estava lá. Ele era o Verbo e ele estava lá. O que é verbo? O verbo é palavra, verbo é sabedoria, verbo é conhecimento. Veja que no Gênesis, no princípio, a sabedoria existia no Criador, de forma que tudo foi criado por ele. Vamos ler o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso de número 2. Ele estava no princípio com Deus. No princípio ele estava lá com Deus. Ele era o próprio Deus.
Veja o verso 3 antes de nós explicarmos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. De forma que tudo foi criado por ele. Sem ele, nada do que veio a existir teria existido. A vida e a existência vêm dele, e os homens existem e possuem vida através da luz dele. Veja que João já começa ensinando a importância da Sofia, da sabedoria, e que a vida e a existência vêm da luz, provando que nós somos apenas um feixe de luz, nós somos apenas um holograma na mão do Criador. João continua falando dessa luz que é o próprio Criador, de onde emana toda a vida. A luz brilha nas trevas, e as trevas não vencem a luz. Veja que a essência do princípio do Evangelho de João é que João estava apresentando Jesus aos pagãos, aos gentios, aos esotéricos, que Jesus era a verdadeira filosofia, Jesus era o Logos dos gregos. Eu falei em um outro vídeo que temos aqui no canal, recentemente, sobre filosofia. Todas as filosofias do mundo, as vãs filosofias que falou Paulo. Não, é que você não sabe o que é filosofia. Você não sabe o que é filosofia de fato. João já estava ensinando a filosofia aqui em 1 João. Veja, no princípio ele era o verbo. O verbo é o que? É palavra. A palavra é o que? É sofia, é sabedoria, é filosofia. João ele revela que Jesus é a sabedoria, que Jesus é a filosofia, que ele é o eu sou da criação. Deus de Gênesis, Deus de princípio. Gente, o que é amor? Filo. O que é sofia? Sabedoria. O que é sabedoria? Deus. Amor, Deus. Primeiro mandamento. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Filosofia. Filosofia é amar a Deus. Isso é filosofia. Filosofia. Você entende que a filosofia é amar a Deus. Olha só, pega todos os mandamentos, resume em 10. Pega os 10 mandamentos, resume em 2. Pega os 2, resume em 1. E esse 1, resume no quê? Filosofia. Filo de filéus, filo de filar, filo de amor, amor de amar. Amar a quem? O verbo. Quem é o verbo? A palavra. Quem é a palavra? A Sofia. Quem é a Sofia? O Criador. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ama o Criador acima de todas as coisas. Filosofia. Resumindo, filosofia. Até a próxima, se Deus quiser.